Muito boa tarde, bem-vindos ao debate da semana. Hoje com Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira. A todos um bom fim de semana, bem-vindos ao debate. Bom fim de semana, boa tarde. Boa tarde. Ora bem, vamos iniciar com o tema antes da ordem do dia de cada um dos nossos comentadores. Ricardo Vieira, o que é que nos traz hoje? Olha, trago uma conferência que decorreu esta semana sobre o património edificado. Um tema interessante que tem a ver basicamente com o respeito e a maneira de inovar património já edificado e dar-lhe utilização e funcionalidade de acordo com as novas exigências do mundo de hoje. A conferência foi particularmente interessante, com intervenções de alto nível e, a meu ver, representa um desafio para a nossa cidade do Funchal. Alguma recuperação foi feita na Baixa, na zona velha da cidade, como se sabe, muito por causa do alojamento local, mas há ainda muitas zonas da cidade degradadas, edifícios abandonados, e aquilo que foi ali dito e a funcionalidade que se poderá ter através das novas introduções com respeito pelo edificado é de facto um desafio interessantíssimo para a cidade do Funchal, de forma a trazer gente para o centro, dar vida ao centro e torná-lo também mais atrativo até para quem nos visita. Qualquer um de nós que já fez viagens sabe que é muito agradável visitar zonas antigas das cidades, especialmente aquelas que estão revitalizadas. É um desafio que lanço à Câmara Municipal do Funchal, aos funchalenses, aos proprietários, aos investidores. É uma área que eu julgo importantíssima para o futuro de toda a nossa economia. Bem, o tema que eu trago também tem a ver com património e daí que vai fazer a reflexão de imediato, embora num contexto completamente diferente. Eu estou em Porto Santo, com um tempo hoje agradável na parte da tarde, choveu bastante de manhã, houve aliás algumas inundações. Está a decorrer um torneio de campeões, clubes campeões europeus de handball de praia, com cerca de 1000 e tal pessoas, com, salvo erro, representações de 16 países, o que é realmente excepcional para o Porto Santo nesta altura, embora raramente vejamos esse turismo no centro da cidade, está tudo dentro dos hotéis. Mas o tema não é esse. Gostaria de chamar a atenção para o geossítio das Areias, a norte do aeroporto e próximo da Fonte da Areia. Aquilo é um tesouro científico, histórico, cultural e económico da ilha do Porto Santo e remonta à data da formação da ilha. Foi exatamente daquelas fontes de areia que durante milhares de anos saíram as areias que formaram a praia. A zona das areias se assemelha a um deserto no interior da ilha, tem sido desbravado pela construção civil e está aberto a visitas, incluindo jipes e motoquadros. Este tesouro do Porto Santo, que não é renovável, não haverá mais areia a nascer, entre aspas, ali, não pode ser destruído. Deveria ser vedado o acesso motorizado e até organizá-lo para um geossítio com visita paga, com guia. É um monumento, digamos assim, a preservar, tem a ver com a história da ilha do Porto Santo. É um tesouro de areias que constitui a razão no que no Porto Santo existe uma praia de areia amarela e na Madeira não há areias amarelas. Fica a reflexão, aquele sítio deveria ser vedado e até constituir um acesso pago para preservá-lo e porque a sua importância merece. António Trindade, qual é o seu assunto? Olha, o meu tema, como homem de turismo e como homem de turismo da Madeira, e em que o mercado inglês tem uma repercussão tão grande para nós, fica aqui a minha preocupação pelo teatro político que está a acontecer nestes dias, nestes tempos no Reino Unido. Esta evolução, esta desresponsabilização que está a acontecer em ambiente de poder, de governo do Reino Unido,
a mim preocupa-me fortemente, porque ela efetivamente pode ser geradora de ambientes de insegurança e é algo que é naturalmente determinante na escolha das férias de cada cidadão. Quando se vive, quando se passa por fases mais difíceis e, sobretudo, mais inseguras nos países de origem, eles têm necessariamente reflexos negativos também no turismo, também na exportação, e esse é um fator a mim que me preocupa, não só num ambiente muito conjuntural, mas o que se vê é que há uma libra que vai desvalorizando, há um mercado que entra em ambiente de insegurança e há, sobretudo, uma possibilidade de mantermos algo que é um pouco de teatro político. Quando se ouve o que foi uma saída do Sr. Boris Johnson e que se admite agora como pode ser o candidato com mais hipóteses de voltar ao poder, deixa necessariamente aqui, para os homens de turismo das diferentes regiões, das diferentes áreas, aqui há alguma insegurança sobre o que isso pode refletir em termos de turismo para a Madeira, e, evidentemente, solidarizando-me também com todos os ingleses também que sentem essa e que estão a viver no seu dia-a-dia este ambiente de insegurança política naquele país. Certo, Miguel Sousa, qual é o tema antes da ordem do dia? Ora, vou pegar numa frase de um artigo que o nosso deputado da Assembleia da República, Carlos Pereira, escreveu no Diário de Notícias uma semana, mais ou menos, e em que dizia: a Madeira pode contar com a solidariedade. Ora, isto é o pior possível. A Madeira não pode andar aqui, nem eu espero que os nossos deputados andem na Assembleia da República de mão estendida a pedir solidariedade. Isto só vai com direitos, só vai com deveres de cada uma das partes e cada um contar exatamente com aquilo que precisa e tem a ver do Estado para com o seu desenvolvimento, para com o seu orçamento. Isto dar a ideia de que a Madeira vai ter ou não ter, em função da solidariedade do Sr. António Costa ou do outro qualquer, isto é errado, isto é do pior possível. E quando eu tenho um deputado da Assembleia da República da minha terra, na Assembleia da República, a provocar exatamente essa onda de solidariedade para que a Madeira tenha alguma coisa, isto é muito mau, o ponto de partida é péssimo. Posso perguntar a opinião dos nossos dois outros comentadores sobre esta questão, que é a questão política que nos move em grande parte do programa. O Estado deve ser solidário ou deve respeitar os direitos das regiões autónomas? Solidário deve ser, mas uma coisa é solidário e outra coisa é nós dizermos solidariedade. Eu julgo que o Miguel está a trazer um tema que já foi por diversas vezes discutido entre nós em programas anteriores. Aqui eu queria chamar aqui a atenção de Miguel. Uma coisa é solidariedade e outra coisa é caridade. Não se pode confundir, digamos, uma postura de caridade de um poder central sobre uma região com aquilo que nós temos discutido muito entre nós, na necessidade de encontrarmos parâmetros de solidariedade. Uma coisa é essa, nós somos uma região, e aliás o tema, o Lionel já traz, inclusivamente um dos temas de hoje, a pobreza na região. Há situações estruturais que a Madeira vive, que a Madeira sempre viveu, que carecem de uma aferição de parâmetros de solidariedade, de responsabilidade do Estado perante a região. E essa é aquela que eu julgo que o Carlos Pereira quis referir na Assembleia da República. Uma coisa é estarmos a mendigar e a pedir por caridade de um poder, outra coisa é querermos aferir as nossas incapacidades e qual efetivamente a responsabilidade de um Estado perante a região. E é essa aferição de parâmetros de solidariedade que sim tem que ser discutidos e julgo fundamentalmente aquilo que o Carlos Pereira deveria querer referir. Ricardo Vieira. Não disto muito da posição que foi agora dita no António, ou seja, a região precisa da solidariedade nacional e deve tê-la em termos de direitos, em termos de lei, que seja respeitado,
seja respeitada por ambos os lados. A solidariedade faz parte de um Estado que reconhece todas as suas áreas territoriais, só que não deve ficar dependente de negociações ocasionais ou de pressões mais ou menos efêmeras. Tem que estar preto no branco, escrito na lei, para que ninguém tenha dúvidas do que isso significa. E a solidariedade é basicamente em relação às prestações que o poder público tem para com os privados e para com a sociedade em geral. A educação, a saúde, o ambiente, as questões de transportes. Há um conjunto de deveres do Estado que têm de ser assumidos pelo Estado com Então não é naturalidade. solidariedade, são Solidariedade nesse devem ser sentido. assumidos, são deveres. Eu acho que é uma solidariedade legalizada, se quisermos. É uma esmola legalizada, exatamente. Não é esmola, não. Eu não encaro isso como esmola. Acho que é um direito das regiões, estou de acordo com isso. Ricardo, acho é que um fundamentalmente um direito nosso. É isso, indiscutivelmente. Portanto, não interpretei isso como sendo, digamos, ir de mãozinha estendida ao Costa, mas percebo também a observação feita por Miguel Sousa. Também vamos a um dos temas agendados para o debate da semana de hoje, e foi tema esta semana a questão da pobreza. A pobreza está a alastrar por via da pandemia, da guerra, da inflação. Os níveis de pobreza estão a aumentar, os ordenados estão baixos, o rendimento disponível é cada vez menor e a Madeira das regiões mais pobres do país. Não fora os apoios sociais, e a pobreza da região autónoma podia atingir cerca de 30% da população, situando-se nesta altura em cerca de 25%. A carga fiscal, os baixos ordenados também poderão estar a contribuir para esta situação de pobreza. Mas é um tema que já se arrasta há muitos anos e parece que, conforme uma vez disse Miguel de Sousa num destes programas, parece que nascemos e estamos condenados a viver pobres. Como é que analisam o fenómeno da pobreza na região autónoma? Na região e no país, ao fim e ao cabo, vivemos num país pobre, embora a região, com as suas limitações e condicionalismos, possa ter consequências talvez mais nefastas, tal como outras regiões do país, o interior, por exemplo. Mas como é que os meus amigos veem este fenómeno da pobreza que se alastra e não vemos saída no fim do túnel? Ricardo Vieira. Olha, primeiro tínhamos que nos entender sobre o que é pobreza. Não é um conceito hoje, digamos, universal. Um pobre, provavelmente, no meio da África, nada tem a ver com um pobre na República Federal da Alemanha, por exemplo. Os conceitos de pobreza são conceitos relativos, têm uma referência que está hoje mais ou menos internacional nos programas de desenvolvimento da ONU, mas, apesar disso, eles adaptam-se a cada país. Quando se fala em pobreza na região, fala-se basicamente em questões estruturais, complexas, difíceis. Nós temos uma maioria da população ativa na Madeira ganha ordenados baixos, muito baixos, e há depois pessoas que já não estão na atividade, que são especialmente os reformados, os pensionistas, que têm de facto rendimentos baixíssimos. Isso é, na minha opinião, aquilo que me parece, a principal causa da referida pobreza regional. Como é que isto se combate? Aí há dois tipos de medidas. Há medidas estruturais e medidas conjunturais. Um pouco como dizia aquele provérbio chinês, não é? É preciso ensinar a pescar, mas não é preciso só ensinar a pescar. É preciso também dar o peixe para a pessoa matar a fome. E, portanto, há esses dois lados da questão. Um lado assistencialista, indiscutivelmente que é preciso manter, e a região tem especial dever nessa matéria. E há um lado que é um lado de criação de condições económicas que permitam que a Madeira desenvolva e crie postos de trabalho, e postos de trabalho mais bem remunerados, tenha melhores condições económicas, no fundo, para que todos nós possamos ter e dar aos nossos filhos melhores condições. A pobreza não se combate de um dia para o outro, leva tempo, exige a solidariedade de todos aqui, efetivamente solidariedade, mas particularmente eu julgo que é um problema estrutural que precisa de facto de medidas de arrojo ao desenvolvimento económico. Miguel de Sousa, qual é a sua perspectiva sobre esta matéria?
Bom, eu acho que um pobre na Madeira não é nem um pobre na Alemanha, nem um pobre na Nigéria. É um intermédio em que é uma pessoa que normalmente ou não tem emprego ou tem um mau emprego, não é só mal remunerado, mas é também um emprego de dificuldade e de circunstâncias algo especiais e que não consegue suportar na íntegra os custos que a família normalmente necessita para ter uma vida qualificada. Ora, e isso é grave que assim aconteça, mas tem tudo a ver com a economia, tem tudo a ver com o desenvolvimento económico. A Madeira não tem economia para provocar emprego e desenvolvimento às famílias, de situações de familiares de algum desafogo financeiro. A Madeira não tem economia para isso. E se não há pior problema, é porque o sector público aqui atinge um elevado número de ocupações que retiram ao sector privado maiores obrigações. Portanto, temos aqui uma coisa especial que eu não sei se pode aguentar a vida toda, se há essa hipótese, ou se for o sector privado a ter que sustentar a economia da Madeira naquilo que diz respeito ao emprego, naquilo que diz respeito ao nível salarial das pessoas, vamos ter grande dificuldade. Por isso, a mim, aterroriza-me cada um que faz peso para que hajam dificuldades na economia, para que os projetos não avancem, para que as coisas sejam complicadas, para que a burocracia mantenha uma data de coisas inertes, a burocracia, a corrupção, a burocracia, tudo isso é extraordinariamente difícil de ultrapassar e nós precisamos de ter uma mentalidade moderna, uma economia aberta, porque se os nossos imigrantes conseguem ir para países onde tudo é livre, onde é preciso ser bom, onde é preciso trabalhar, onde é preciso ter regras, onde é preciso cumprir, então só na Madeira que nós não conseguimos fazer isso. Se nós sairmos daqui, fazemos, mas nem em casa não se consegue. Ora, isto é preciso ter uma atitude, um discurso, uma conversa, todo um conteúdo de atitudes que venham alterar este estado de coisas. É preciso economia, sem economia nunca vai haver o fim da pobreza. Certo, vamos ouvir António Trindade sobre esta questão, este problema que se alonga, a pobreza. Evidente. Nós temos que ter, em primeiro lugar, a consciência das características e a dificuldade, efetivamente, de uma ilha. Em primeiro lugar, uma ilha com uma pequena dimensão, onde tem 1/3 do território arável e onde tem uma população envelhecida. Nós temos aqui este fluxo da imigração que aconteceu na Madeira, evidentemente, só tem agora algum regresso muito ao nível da terceira idade. Muita gente que imigrou e uma parte importante da população ativa, com possibilidade de fixação, efetivamente, na região, teve que fazer a sua opção para emigrar porque não encontrava alternativas. E então, com o que é que nos deparamos, no fundo? Com uma ilha com dificuldade de acessibilidades, agora melhores internas, mas ainda deficientes em termos externos, com 1/3 do território arável, com uma fixação, apesar de tudo, maior numa cidade, mas envelhecida. E isto quer dizer, sobretudo, dependente muito das suas reformas, de piores condições de trabalho, o que leva necessariamente a determinados segmentos etários ainda terem um índice grande de desemprego e esta faixa etária mais elevada, evidentemente muito dependente e ainda com ambientes de reformas baixas, que perante custos acrescidos o faz criar esse maior ambiente de pobreza. Parece-me, e aqui vou
ao tema que o Miguel lançou no início desta conversa, desta nossa conversa. É muito importante, antes de tudo, definirmos muito bem os parâmetros da nossa relação financeira do Estado com a região. E o que há efetivamente esses deveres do próprio Estado de serem solidários com as regiões que estruturalmente têm mais dificuldades de superarem este problema. E aqui superam, e o Miguel referiu e bem, é que é particularmente importante que nós entendamos como é que podemos criar uma sociedade de serviços em termos de Madeira, mais desburocratizada, mais aberta ao mundo, com outras possibilidades de captação de investimentos, porque será fundamentalmente nesta área que podemos trabalhar, que podemos fazer desenvolvimento e romper por nós este ambiente de solidariedade sempre pedida ao próprio Estado. Ora, nós não nos esqueçamos, o próprio território arável que tem vivido historicamente em ambientes de monocultura. Nós não temos dimensão, em primeiro lugar, não tínhamos dimensão de propriedade agrícola. Depois, tínhamos a própria orografia que não nos permitia criar alguma área de indústria a partir da agricultura ou a partir da própria pesca. Ora, estas estruturas carecem, evidentemente, de um repensar profundamente. E eu lembrarei aqui ao Miguel algo que ele fez quando esteve no governo, que era o levantamento das oportunidades de investimento. Isto é qualquer coisa que acabou por não ir por diante, morrer um pouco nas calendas e nos livros, e não haver aqui um trabalho muito sério sobre o que são efetivamente as oportunidades de investimento que se possam pôr, numa lógica, tal como o Ricardo o referiu acerca da sua cana de pesca, quais as responsabilidades que acrescem, quer um governo de uma região, quer um governo de um país, para suportarem efetivamente esse investimento diferenciador. E esse investimento diferenciador é a única forma que nós podemos olhar para o futuro numa lógica de dar um contributo à cidadania para efetivamente fazer sair da pobreza em que estamos. Ora, vamos centrar, só para fecharmos esse assunto, na questão da economia. Realmente é o motor para que possa haver mais emprego, mais empresas, melhores ordenados, melhor rendimento disponível, mais produtividade. Porque é que a Madeira continua a marcar passo? Nós não vemos rasgos não é só a Madeira, Portugal é um país pobre. É evidente que nós temos outros problemas. Mas porquê é que continuamos a marcar passo e não vemos rasgos que possam criar a diferença, Miguel Sousa? Bom, a gente não vê rasgos que possam criar a diferença porque todos nós estamos imbuídos numa lenga-lenga há 40 anos que nos faz coartar um pouco o nosso espírito de iniciativa e a nossa capacidade de invenção e de fazer algo mais. Houve ainda aí, assim, uma geração que alguns dos seus membros tomaram iniciativas empresariais de alguma capacidade, mas foram poucos e foi pouca coisa. Mas eu estava aqui um pouco a dar a volta, porque tenho andado a pensar, isto é uma aberração, mas também isto serve para se deixar algumas no ar, não é? Nós já tivemos tanta porcaria, tanta catástrofe, tanto momento mau, tanta situação imprevisível que nos aconteceu, desde o 25 de Abril, para falar daquilo que eu me lembro, mas tivemos a guerra em África antes, depois tivemos o 25 de Abril, tivemos uma data de coisas, a integração na União Europeia que nos parecia que ia afundar completamente. Agora tivemos o 20 de fevereiro, agora temos a guerra, temos a invasão, quer dizer, nós temos tanta coisa. Porquê é que nunca deu na cabeça de alguém, ou chegaram um dia a dizer, a partir de hoje há um aumento salarial de até 15 mil euros de 20%? E pronto, era como se fosse uma desgraça, só que não ia ser. Era como se fosse uma desgraça, mas iria mudar um pouco. Isto economicamente eu percebo que é complicado, mas
as outras calamidades que nós temos tido também eram muito complicadas. Sobrevivemos a todas, ultrapassámos todas. E isto de andar aqui a tentar dar forma de aumentar os salários para além daquilo que são os 3, 4%, agora com a inflação, este ano vai ser algum bocadinho mais, e fazer gente feliz e saudável de um ponto de vista financeiro, é inglório, é um trabalho para outras gerações que nós não estamos a saber fazer. Nós não conseguimos pegar na Madeira e transformar a Madeira num lugar onde as pessoas ganhem bem, onde as pessoas trabalhem, esforcem-se bem. Como? Porquê é que não conseguimos, Miguel? Não conseguimos, não conseguimos, não temos essa iniciativa, estamos presos a muitos rabos de palha, a muitas situações, nós só sabemos gerir problemas, gerir situações. Se vem uma enxurrada, nós perdemos quase tudo, custa-nos os olhos da cara, custa-nos o que não tínhamos, custa-nos o que tínhamos, até acontece tudo, mas nós não conseguimos passar disso, nós não damos a volta. E isto é preciso uma cambalhota, é preciso fazer alguma coisa pela Madeira. Há exemplos no mundo, por todo o lado, de situações que são extraordinariamente bem feitas, que deram a volta ao assunto, e nós aqui não temos essa capacidade. Eu percebo que há muita gente também infeliz noutras terras, mas a infelicidade dos outros não resolve a minha. Eu acho que precisamos de arriscar mais para inventar qualquer coisa que faça com que a gente tenha um salário médio, principalmente aqueles que ganham menos, tenham um salário minimamente justo. Ricardo Vieira, concorda que é necessário uma cambalhota na economia? Repara, há dois tipos de medidas. Há medidas, digamos, mais urgentes. Essas medidas são de caráter assistencialista. Nós não podemos pensar que se resolve o problema da pobreza apenas com perspectivas de desenvolvimento económico e, entretanto, deixar as pessoas no que estão. Isso não é possível. E nem era, quer dizer, socialmente justificável. É preciso medidas assistencialistas atuais, agora. Eu vejo, por exemplo, os protocolos ou os acordos feitos entre a região e as instituições que prestam assistências ou serviços sociais estão totalmente desatualizados. Há valores que não se mexem há 10 ou há 15 anos. As instituições estão no limite das suas capacidades e estão a prestar serviços que devia ser até o Estado a fazê-las, e fazem-no até com benefícios em termos, digamos, da despesa pública. Portanto, é preciso pensar nisso também, em medidas já, para acudir à pobreza que aí está. Mas em segundo lugar, não resolve o futuro, não é? Não resolve o problema, mas é preciso acudir às necessidades das pessoas de agora, não é? Está o problema da pesca, não é? Está o problema da pesca. Como é que podemos resolver o futuro? Temos que planear agora, o futuro. para o futuro, eu acho que a Madeira, as capacidades económicas da Madeira, que há pouco o António estava a dizer, quer dizer, onde é que nós podemos ter grandes capacidades económicas? Já se viu que atividades baseadas numa mão de obra intensiva, numa agricultura, tudo isso é de facto um sonho que temos que deixar, temos que pensar que não vai ocorrer na Madeira. Nós temos, particularmente aqui na Madeira, onde podemos de facto ter algum papel importante em termos económicos, será no sector dos serviços, turismo e, eventualmente, julgo eu, nas novas tecnologias que aí vêm e que podem permitir aqui algum desenvolvimento dessa matéria. Isto exige, acima de tudo, quadros qualificados, uma educação para isso. Bom, há aqui um conjunto de coisas, um desafio enorme a fazer. Eu acho que não é impossível. A Madeira não está condenada a ser pobre toda, sempre, não é? É possível mudar isto. De facto, o que é preciso é se sentar à mesa, pensar um bocado nisto e ter objetivos claros. Mas repare, infelizmente, nós não vemos os partidos políticos atualmente, até falo pelo meu, para não haver aqui nenhum mal-entendido, não se vê ninguém a falar disso. Ele não pode falar, está metido no outro. Mas mesmo com o outro ou sem o outro, quer dizer, não se vê ninguém a falar disso. Não se vê ninguém, pá. É uma coisa confundida. Essa tem a tutela da economia, por acaso. E tem, mas, pá, mas não é. É gozo, isso é gozo, Leonardo.
Meus caros, eu pretendo, eu não queria ser tão catastrofista. Porque, efetivamente, o que é que tem acontecido nestes últimos poucos anos é efetivamente algum volte-face importante. Eu vou falar no meu setor turístico. Nos últimos 5 anos, apareceram sensivelmente 20.000 camas novas de alojamento local. Isto quer dizer, numa ilha de 250.000 habitantes, apareceram novas 20.000 camas só no que diz respeito a um setor paralelo à própria hotelaria, com uma vantagem enorme. É que uma parte importante dessas camas está disseminada por toda a ilha. Não vamos falar agora de túneis, mas a realidade é esta, é que efetivamente as novas acessibilidades que foram criadas na Madeira potenciaram novos investimentos. E aqui eu tenho que chamar a atenção de uma coisa. Não há 20.000 camas, a crescer há cerca, julgo eu, de 5.000 camas turísticas. Numa região de 250.000 habitantes, tem de ser necessariamente um contributo muito importante para a riqueza. E ela efetivamente aparece. Agora, também tem que chamar ao mesmo tempo a atenção. É muito importante que se afira da própria legalidade destas receitas. Julgo que, infelizmente, nestes mercados, nos pequenos negócios, às vezes dos alojamentos, às vezes da restauração, estes valores não são efetivamente registados. E não são registados numa lógica de receita do estabelecimento, como também não são registados numa lógica de pagamentos de ordenados. E isto acontece que há muita gente a viver, digamos, numa ilegalidade aceita pela própria sociedade. Isto, evidentemente, não é bom. E, sobretudo, quando estou a António, falar mas às isso muitas gerações... vezes também é devido à carga fiscal. Pois não é evidente. Não, É preciso também pensar nisso. Às vezes, eu já as queria empresas, ir a para seguir. terem alguma rentabilidade e para poderem pagar um ordenado um pouco melhor aos Evidente. trabalhadores, entram Evidente. numa via Oh. paralela que não é evidentemente aconselhável, mas que às vezes há muita Ricardo. salvação. Pode pagar Mas impostos, cuidado, vai há pagar salários, não situações... pode existir. Desculpem, há situações dessas, mas há situações onde inclusivamente não existe IRC a cobrar. E aí alguma atenção tem que ser prestada. Assim como há situações onde não há eventualmente IRS a cobrar. E convenhamos, as novas medidas em termos quer de orçamento de Estado, quer em termos de orçamento regional, deverão necessariamente criar novas condições, digamos, de algum aumento de riqueza regional. Mas queria chamar a atenção porque estes números não são pequenos. O que efetivamente existe de economia paralela na Madeira é muito grande. E se existe economia paralela na Madeira muito grande, ela necessariamente, pois também não dá o seu contributo para esta riqueza declarada. Ora, quando se afirma, além dos problemas estruturais, além do problema da solidariedade necessária, além desta necessidade de olharmos para novas áreas de investimento, há que olhar também para a própria legalidade do exercício de atividades, nomeadamente o exercício de atividades do meu setor. Sou confrontado todos os dias, evidentemente, com aliciamento a jovens para irem trabalhar, para receber líquido muito mais do que receber líquido, tanto quase como eu pago em termos brutos, mas esta gente, em termos de responsabilidades perante a segurança social, perante o próprio fisco, são praticamente nulas. Esta necessidade de aferirmos é também muito importante, porque já não estamos a falar de números muito pequenos, já estamos a falar em envolventes de milhares de camas, de milhares de lugares de restauração, de milhares de lugares de bares. Essa é efetivamente uma necessidade também importante e julgo que o Governo Regional tem todas as condições para, aproveitando as medidas que cria novas agora de desoneração em termos tributários, vir efetivamente fazer o apelo, aquilo tal como o Ricardo estava a referir, o apelo às entidades privadas para olharem também à necessidade que têm de contribuir efetivamente para a riqueza regional. Ora bem, a questão da pobreza entronca também
já vimos isso há pouco nestas eleições, nos baixos salários, mas também na carga fiscal que pesa sobre cada salário e sobre o próprio empresário. Está em preparação o orçamento da região autónoma da Madeira e já foi anunciado que para o próximo ano o Governo Regional vai reduzir o IRS nos primeiros 4 escalões em 30% relativamente ao continente. Não se refere ao IVA, nomeadamente para os produtos energéticos, para os combustíveis, que vai continuar igual. Qual é a vossa perspectiva sobre esta questão da carga fiscal, que também onera sobre os ordenados baixos, mas que também não dá grande respiração à classe média? Miguel Sousa. Ora, essa coisa de dizer que vamos baixar uma taxa de 30% é publicidade da mais grosseira que existe. O que interessa saber é qual é o valor do orçamento que vão retirar a essa fatura fiscal. O governo que deve dizer é: vamos diminuir a receita fiscal em 300 milhões de euros. E isso é o que se vai perceber. Depois vai dizer que esses 300 milhões de euros serão reduzidos a partir da baixa do IRS, a baixa do IVA, a baixa do... Mas para já, o que interessa perceber é qual é a carga fiscal que vai ser reduzida no seu global. Isso é que é falar sério. Não é dizer que vai reduzir 30% o IRS das famílias da classe média. Isso é publicidade da mais grosseira que existe. É para conversa para parolos. É conversa mentira. para parolos. Isso é mentira? O que é? Eu sei lá, se é verdade, é preciso ser aprovado. É preciso ser aprovado. Miguel, aí deixa-me dizer que eu assumo a condição de parolo, a receber a informação que me vem na construção do orçamento. E quanto a mim, Miguel, eu julgo que não se deve fazer não se deve ter aqui um comportamento dedutivo, mas sim indutivo. Eu julgo que se eu tenho compromissos sociais, eu tenho que saber primeiro, antes de saber o valor que chega ou não aos 300 milhões, eu tenho que saber quanto é que cada cidadão e quanto é que cada família vai efetivamente receber do contributo. Isso é uma conversa que já andas a fazer aqui, eu percebo. Querem aumentar os salários através da baixa de impostos. É natural. Mas não é possível. Não é possível, porque os impostos não são para dar rendimento às pessoas, são para tirar dinheiro para custear as despesas globais da nação, neste caso da região, porque elas são precisas. Ora, eu não posso baixar impostos se eu preciso deles. Então eu vou baixar impostos para que as pessoas ganhem mais e como é que eu vou buscar a receita fiscal? Não, Miguel, se tu baixas um imposto, quer em sede de IRS, quer em sede de IRC, para determinada finalidade de investimento na própria região, tu estás a dar aqui um contributo para a criação de riqueza. Isso é um contrato, isso é uma situação contratual com determinado investimento. Isso qualquer um concorda com isso. Deixa separar uma coisa da outra. Em ambiente de IRS, se tu efetivamente desoneras o ordenado líquido do trabalhador, estás a potenciar, primeiro em termos de fixação de trabalhadores na Madeira e dar aqui este contributo para que não haja esta deserção, como efetivamente se tem sentido. Mas e o dinheiro dos impostos que é preciso? Mas o dinheiro dos impostos que são precisos? Mas, Miguel, eu não estou a pôr em questão minimamente os impostos. Vais pagar a dívida com quem? Vais pagar a dívida com quem? Vais pagar os salários da função pública com quem? Vais pagar os serviços com quem? Vais pagar as obras com quem? Vais pagar as obras com os impostos do IVA, com o imposto do IRS, com o imposto do IRC, mais com aquele que efetivamente tem que ser o apelo à solidariedade nacional, naquilo que tens de fazer, que tem que ser feito para te equilibrar a média nacional e que não podes fazer por ser uma ilha, por estar a 900 quilómetros, por ter um terço de terreno arável, por ter todas as nossas incapacidades e dificuldades. É essa aferição que é tão importante ser feita e que é agora cada vez mais urgente.
Ricardo Vieira, a sua impressão Eu acho que tal que o governo pretende aliviar para os 4 primeiros escalões do IRS, mas não é fala preciso, em mexer no IVA. primeiro é preciso relativizar as coisas. Se olharmos para as receitas do orçamento regional, aquilo do que estamos a falar é um cagagéssimo, em bom português. É meio mês. A receita de IRS já não é sequer uma receita tão significativa como eventualmente. É por isso que não dizem um montante global. Muito bem, muito bem. Portanto, não tem assim tão grande significado no volume das receitas regionais. Elas Mas dependem tem muito no mais. bolso de cada um, Ricardo, mas tem no bolso de cada um. Já lá vamos, já lá vamos. Tem muito mais impacto, por exemplo, no orçamento regional, o IVA, do que tem os impostos sobre os rendimentos. Mas não podes Por exemplo. mexer o IVA. Pronto. Eu posso, mas Não é o nosso, problema, não é nosso. o problema é esse, é que nós podemos baixar O as taxas. problema é desde que esse, não sabemos- podes mexer. Não, Miguel, nós podemos baixar. receita. Bem, como se posso falar, nós podemos baixar as taxas, não Compra. tenho dúvidas. Não sei qual é a repercussão que isso tem na receita, que é uma coisa um pouco diferente. Como nós recebemos a captação nacional, não sei se manterá a captação nacional se nós baixarmos a receita do IVA, ou melhor, a taxa do IVA. Mas isso é uma outra matéria, talvez para outro programa. Agora, a questão aqui, eu acho que a região tem 2 desafios complicadíssimos no próximo ano. O primeiro desafio, do qual não se tem falado, é um possível agravamento das taxas de juros do endividamento regional. E isso tem uma repercussão pesadíssima na despesa. Se nós pensarmos que a dívida regional está neste momento a pagar juros relativamente baixos, e que por aquilo que estamos a ver e a ouvir de subida de taxas de juros, o risco do serviço da dívida regional ser mais pesado vem aí. E é preciso pensar quais são as consequências para a região se ela não puder pagar os juros e as amortizações que aí estão. É poder Isto é um pode, desafio. tem que cobrar impostos. Este é um desafio que tem em cima da mesa. O segundo desafio não é tão menos importante como que é, de facto, aliviar a vida das pessoas. Porquê? Porque as pessoas vão ter hoje que suportar mais despesa do que aquela que suportavam no ano passado. Primeiro, em mercê da inflação, segundo, os custos de energia, etc. Portanto, isso está aí presente. São 2 complicados, eu diria, 2 complicados desafios que estão a espremer as opções do governo regional. Por isso, eu antes de analisar uma proposta destas, tenho que ter os dados em cima da mesa. Tenho que saber, primeiro, o que é que representa para o orçamento regional a tal redução a 30% dos 4 escalões. É o que eu estava a dizer. É o que eu estava a dizer. Segundo, quais são as necessidades efetivas da região para o próximo ano? Aquelas que são que não se podem tocar. Juros, salários, essas coisas todas, e para cima da mesa. Saúde, educação. Saúde, educação, etc. E só como mediante isto é que se pode. Agora pode E dizer que assim, devam ser inclusivamente entendidas como responsabilidades do Estado. exatamente. Até por aí, esta questão, eu vejo, por exemplo, o Estado, a nível nacional, o Orçamento de Estado, está a acudir a determinadas empresas públicas por causa do agravamento das condições financeiras. E eu pergunto, uma região não teria esse direito também? A região não deveria ser compensada por causa destes problemas que hoje estão a acontecer? Direta e indiretamente, quer a região em si, quer quando se E muito mais importante responsabiliza do que perante as esta empresas questão públicas regionais. está em cima da mesa é pensar na sustentabilidade deste para o ano. É evidente. Sustentabilidade económica e sustentabilidade financeira pública. Ricardo Vieira, é necessário pensar na sustentabilidade. Miguel de Sousa falava há pouco que é necessário pagar a saúde, a educação, as estradas e tudo mais. Então estamos em face de uma medida eleitoralista para o ano há eleições? É possível que tenha uma afeição eleitoralista. Eu não gosto de fugir aos nomes, não é? É possível que tenha, quer dizer. Eu suspeito que o impacto disto não seja assim tão significativo. Vão ser precisas mais medidas eleitoralistas. Se for só essa, penso que não vai ser suficiente. Agora, não é pela via dos impostos que nós vamos resolver problema algum. Vão ser precisos mais impostos. Como o Ricardo disse muito bem, a dívida pública aumenta, os encargos com ela aumentam e vai ser preciso reunir esses fundos para
a colmatar a esses problemas. As despesas também na saúde aumentaram muito. As despesas no ensino, todas as despesas, mesmo nas pescas, na agricultura, tudo isso tem custos para os privados. Todos imaginamos que também tem custos para o setor público. Portanto, isso de vir agora baixar impostos é coisa que dá para entreter alguém, mas não convence. Neste momento o que é preciso, como o Ricardo disse, é preciso saber que dinheiro é que é preciso e quanto dinheiro é que tem. Quando souber que dinheiro é que é preciso, no mais poupadinho possível, e quando souber que dinheiro é que temos, é que se pode saber se vai ser preciso aumentar impostos, se vai ser possível diminuir impostos, se vai ser possível fazer o quê. De agora, antes dessa conta, qualquer coisa que se diga é mera fantasia, não passa disso. Deixa-me colocar a questão um pouco mais direta, atendendo à dívida que a região autónoma tem, atendendo a essas despesas todas que foram agora elencadas e que são cada vez maiores, até devido à inflação e aos juros que a Madeira poderá ter que pagar a mais, de forma realista, Miguel de Sousa, de forma realista, a Madeira não tem condições para baixar impostos? Quer dizer, pode baixar, tem que aumentar outros, tem que ter outras receitas. Isto não quer dizer que não se baixa o IRS, Mas as outras receitas necessariamente não são aumentar impostos. Aumenta-se os outros impostos, portanto baixar uma receita não acaba com o problema, nem começa. É uma questão de compensação. Portanto, só sabendo o macroeconómico, só saber as linhas gerais desta conta é que é possível tirar uma eleição. Agora dizer, vamos baixar o IRS de determinadas pessoas, 30%. Isso o que é que quer dizer? É muito, é pouco, é nada? Para as pessoas é muito, como já disse o António, para as pessoas é muito, qualquer coisa que se tire é muito. Portanto, isso é Miguel, não é bem que se tire. É qualquer coisa que faça que efetivamente o salário líquido possa aumentar. E aqui, quando estamos a falar nas pessoas... Eu não concordo que se baixe, que se aumente o salário líquido com os impostos. Nesta fase do campeonato, isso tinha que ser muito esclarecido. Miguel. Os empregadores que aumentem os salários. Agora, estar aqui à espera que seja o Estado a diminuir impostos para que o meu trabalhador vá para casa com mais salário, isso não é problema. Miguel, não é isso que está em causa. Tu tens que encontrar um ambiente, e aqui tu tens referido, nomeadamente em vários destes nossos programas, sabemos qual é a capacidade que as empresas possam ter para atualizar salários. Quando tu estás num ambiente em que as taxas de inflação superam manifestamente as capacidades de atualização salarial das empresas, o que se coloca aqui é que a solidariedade que se pode colocar aqui na assunção da partilha das responsabilidades. E, evidentemente, aqui, quando o trabalhador olha para o seu salário, não olha para o salário como o salário bruto, mas olha para o seu salário líquido. E para, efetivamente, compor uma atualização, tem que ser feita necessariamente por duas vias. Em primeiro lugar, pela atualização salarial que a empresa, efetivamente, faz, mas quando se está a falar aos níveis do que se está a falar atualmente, exige que, efetivamente, o Estado e a região possam entrar também nessa redução tributária que vai fazer necessariamente que ele tenha um contributo importante para a atualização do seu salário líquido. A pergunta é a mesma e de forma resumida agradecia a sua resposta. A região tem condições, face à enorme dívida que tem e aos encargos que tem condições para baixar impostos? Vou-lhe perguntar, António. A mim? Não, repare, eu sou empresário, aliás, eu sou empresário e cidadão. O que acontece é isto. Eu sei que, na minha qualidade de empresário, quais os limites da atualização salarial, e isto está dependente não só do reconhecimento empresarial perante os seus trabalhadores, mas também numa lógica de oferta e procura. Nós, inclusivamente... O
o governo também tem de saber os seus limites, obviamente. Pois tem, mas repara, é verdade. Havia aqui uma coisa. É verdade, só que nós vivemos num ambiente onde há efetivamente um excesso de tributação sobre o trabalho. Muito, repare, eu julgo que poderemos deixar isto para o próximo programa. Fomos dos que menos pagamos na Europa. Eu considero que é muito mais pagamos na importante. Europa. Não, Miguel, é muito mais importante criar condições para as pessoas poderem pagar o IVA do que propriamente alterar o IVA. Eu julgo mais importante é criar, é a cana de pesca que o Ricardo refere. Eu julgo que é muito importante criar condições, quer ao nível de atualizações salariais, quer ao nível de atualizações do salário líquido, e essa é a responsabilidade das duas partes, Estado, região e empresas, para criar condições que efetivamente o meu trabalhador possa fazer face ao com o mesmo IVA. Porque baixar efetivamente. Houve aqui algum problema, não é verdade? Eu não estou a falar eu peço desculpa, eu perdi-me. Não, tu deixámos-te ver. Não esquece de perder que deixámos-te ver. Mas deixa-te dizer que quando nós mudamos as regras do IVA, suicidámos-nos. O IVA deixou de ter qualquer conteúdo para nós como política instrumental. Deixou de ter. Miguel, nós não podemos fazer nada. Eu já no programa anterior tinha-te dito, eu julgo que seria muito importante fazermos aqui o levantamento da atual receita do IVA por captação e do potencial IVA gerado, ou por outro, o potencial valor que o IVA teria se efetivamente fosse gerado na região e cobrado na região. São 33 milhões de euros a menos, já ficas a saber. Oh, Miguel, eu gostaria... 33 milhões Miguel, de euros. Eu gostaria que fizéssemos... Eu gostei, e por isso eu vou... Estou-te a dizer, as pessoas não são fiáveis. Eu estou convencido atualmente com o setor de turismo, como está efetivamente na Madeira, com o IVA cobrado no destino, que é tão importante, e é isto que nos faz ter uma grande diferenciação em relação a outras regiões do país que são exportadoras, mas que não cobram IVA, seria muito importante nós termos uma aferição muito mais rigorosa, porque 33 milhões eram contas que tu poderias fazer eventualmente, Miguel, há 5 ou mais anos. Não é a situação atual. Olha, quem negociou o IVA no tempo do governo da República, no final do Hernani Lopes e em princípio do Cavaco, foi eu. Substituí o imposto de transações pelo IVA. E nessa altura o IVA era todo nosso. E o que foram os Açores, porque não tinham turismo e não geravam IVA minimamente parecido com o nosso, que foram para Lisboa. Exportavam e exportam bens. Nós foram para lá convencer com o Quais César de que o IVA tinha que ser igual, tinha que ser o nacional vezes uma porcentagem. E ora, nós ficámos a perder com isso. Portanto, eu sou a favor que IVA da Madeira para a Madeira. Aliás, não faz sentido nós andarmos a promover a Zona Franca da Madeira e nós ficarmos com 12,5% do IVA. 2,3%. Então, de que é que serve promover se nós só ficamos com 2,3%? O IVA tem de ser tudo nosso. A reanálise da receita do IVA cobrado na Madeira tem que ser efetivamente reestudada. Ora bem, Ricardo Vieira, sobre isto, para fecharmos... Só queria... Eu acho que há uma posição relativamente conciliatória em relação àquilo que acabamos de discutir, que é um pouco o seguinte. O António refere, e com alguma razão, muitas vezes as empresas exportam aumentos salariais que depois não têm tradução no ordenado líquido das pessoas. Porque o Estado vai lá e rouba, entre aspas, cobra em imposto muito desse aumento. E as pessoas acabam por ter aumentos de 5% ou 6%, mas na prática aqui não se traduz nos tais 5% ou 6% que queriam, não é? Portanto, este é o problema que o António estava a falar. E que pronto. Havia aqui medidas, e acho que há algumas que estão aí a se perspectivar nessa matéria,
que é alguma compensação fiscal às empresas que atualizarem os salários, ou até aos próprios trabalhadores. Quer dizer, ao nível da atualização salarial, dos aumentos salariais, terem repercussões no rendimento líquido superiores àqueles que teriam na normalidade. Isso poderia haver formas de se compensar isso. Ricardo, esse contributo junto ao reinvestimento efetivo de lucros na própria região seriam dois elementos importantes para ter aqui uma outra captação em termos da própria investimento privado. Eu estou de acordo com isto, quer dizer, o esforço das empresas nesta altura do campeonato, em que há dificuldades para todo o lado, devia ser melhor olhado por parte do Estado, de quem arrecada os impostos. Muito obrigado aos nossos senadores, foram excelentes contributos para que os nossos decisores possam também refletir, porque não sabem tudo, obviamente, e os nossos senadores até sabem Nós também. bastante. E fica este nosso contributo do debate da semana, aqui na TSF, com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Nogueira. Muito boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde a Um todos. abraço. Bom fim de semana. Obrigado.